A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje estamos terminando a história de José. Eu tenho certeza que do jeito que teve ensinamentos, orientações, proteção, livramento, para a minha vida teve para a sua. Da gente entender quando estamos sendo provados. Da gente entender como José fez obedecendo. Da gente entender que o Senhor é bom o tempo todo, seja os tempos difíceis ou ruins. Da gente entender que cada situação tem um propósito. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje estamos terminando o capítulo de Gênesis 50, do 15 ao 26, onde o tema é: não se coloque no lugar de Deus. Por que eu coloquei esse tema? Porque os irmãos de José, depois que seu pai foi morto, eles tiveram medo. Não era para eles ter medo. Afinal de contas, o tempo todo José foi bom com eles. Mas é porque quem deve teme. José estava na posição de Deus para perdoar. E Deus perdoa. Deus dá novas oportunidades. Portanto, seja o que for, olhe para a frente e para Cristo. E se perdoe também, diante de qualquer situação que você fez que não agradou a Deus. Porque Ele já te perdoou. Se você realmente está servindo a Ele de verdade. Amém? Gênesis 50, a partir do 15. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Não é um absurdo? Eles, talvez José tenha ódio de nós. Quer dizer, nosso pai não está mais vivo, ele agora vai se vingar. Minha mãe dizia um ditado, e a mãe do meu esposo também: quem disse usa, disso cuida. Né? Não pode. A gente vê pelo fruto se a pessoa serve a Deus ou não. E eles já tinham visto isso em José, né? Mas o medo deles condenava. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a vocês o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado de seus irmãos que a maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Porque José entendeu que eles achavam que José era igual a eles. Mas eles teve uma dignidade de dizer: perdoe a nossa maldade. Eles entenderam que o que fizeram foi muita maldade. Porque aquele que é injusto com o servo de Deus, no tempo certo o Senhor mostra. Como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Não é verdade? Se você não está na presença dele, se você não saiu, ele faz as pessoas entenderem que foram injustas com você. Como também, se eu e você for injusto, ele também vai mostrar. Amém? Ele é o justo juiz. Depois os próprios irmãos vieram e curvaram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Quer dizer, vamos lá, vamos dizer que somos criados, escravos deles, para ver se ele tem misericórdia de nós. Quem conhece a palavra vê quando o outro dá fruto ou não. Nem julga, nem aponta. Mas era o que ele estava fazendo, julgando por eles, achando que José agora ia se vingar. José era um servo de Deus. Mas José respondeu: não tenha medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Olha que palavra gloriosa. Que resposta de um servo fiel a Deus. Por isso que eu coloquei: não se coloque no lugar de Deus. Porque José disse: não tenha medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Ele quis dizer: Deus é o juiz. Deus é amor, mas é justiça. Quem faz isso é Ele. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Mas Deus mudou a maldade em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Deus transforma a maldição em bênção. A maldade que eles se viram só foi honrar a Deus. Honrar José. José não só abençoou outras pessoas, como a ele mesmo, toda a parentela e seu pai. O Senhor sabe o que permite. Deus não é injusto nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Se você passou por alguma situação difícil, uma enfermidade que machucou muito, foi para aprimorar, lapidar o seu caráter. Se eu passei por situações que me machucou muito, foi porque eu precisava mudar, eu precisava despertar. Então, ele tem um propósito em cada situação. E agora José entendia todo aquele sofrimento. Não tenha medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos.
Assim ele os acalmou com as palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José disse 2 vezes aqui, não tenha medo. Por quê? Porque quem serve a Deus não tem medo. Quem serve a Deus se perdoa e perdoa o próximo. Quem serve a Deus entende quando alguém é servo de verdade. Porque eles ainda estavam achando que José ia se vingar deles. Olha que coisa séria, né? Isso é quem não tem visão do alto, viu? José ficou morando no Egito. Ele e a família de seu pai. José viveu 110 anos. A Bíblia diz lá em Provérbios que Deus tem numa mão direita a vida longa e na outra riquezas e bênçãos. E tudo isso chegou na vida de José. Porque José era fiel. José era íntegro. José era obediente ao Senhor. Chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membro da família, os filhos do seu neto Maquis, que era filho de Manassés. Quer dizer, ele foi bisavô. Olha que coisa gloriosa. Certo dia, José disse aos irmãos, eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-lo e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José era um homem que tinha a palavra de Deus dentro do seu coração. Ele lia a Bíblia. Porque ele disse, eu estou certo que Deus vai tirar vocês daqui. Quem foi o homem que Deus mandou para tirar? Moisés. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento a ele. Ele fez exatamente o que seu pai fez. Lembra? Que Jacó pediu a ele que ele jurasse que quando Jacó morresse, ele ia levar ele para enterrar lá em Israel. Estou certo que Deus irá ajudar vocês. Quando isso acontecer, leve o meu corpo com vocês. Ele disse, eu estou certo que o Senhor vem ajudar vocês. Porque José lia a palavra, José tinha fé, José era fiel. Isso é um exemplo para mim e para você. Ler a palavra, guardar ela no coração. Independente das situações, ter fé e saber que tudo passa, mas o poder e a glória de Deus jamais passa. E o que ele prometeu, ele cumprirá. Ele cumpre. José morreu com 110 anos, o seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. A gente sabe que lá na frente, quando Moisés tirou aquele povo usado por Deus do Egito, ele levou os ossos de José para enterrar no túmulo da família. Porque a palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. José pediu e depois de anos e anos, mas foi cumprido. Mesmo assim, a palavra de Deus. O que ele fala se cumpre. O que ele promete acontece. Porque ele vê tudo, ele sabe tudo e ele é tudo. Mas lembre-se que na história de José, ele colocou tudo no seu devido lugar na hora certa. Se você passa por enfermidade, se você passa por uma luta, tenha fé, descanse. Porque eu e você servimos ao mesmo Deus de José. E se passou por algo terrível, perdoe. Porque veja o que José disse. Seria eu estar no lugar de Deus? Aí eu coloquei, não se coloque no lugar de Deus. Também se perdoe por alguma coisa do passado. Deus já jogou todos os nossos pecados no lago do esquecimento. Quem aponta a gente está fazendo o papel do adversário. Porque ele é que aponta, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a luz do mundo, o príncipe da paz, o grande, o todo-poderoso que estava com José, está comigo e com você. Para terminar, aqui Isaías 41:10. Não fique com medo. A mesma coisa que José falou aos irmãos. Pois eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força e o ajudo. Eu o protejo com a minha forte mão. Aleluia. Ele está falando isso para você que ficou com medo, está com medo, como estavam os irmãos de José. Não tenha medo. Descansa, espera, adora, exalta, glorifica o nome do Senhor. Porque Ele está trabalhando, como diz Isaías 64. Ele trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando? Eu estou. Ele está trabalhando. E do jeito que Ele fez na vida de José, Ele faz na minha e na sua. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.